Olá, pessoal. Vamos agora falar sobre a questão da atuação das empresas multinacionais no mundo globalizado. Quando a gente começa a entrar aqui na página 24, a gente vai perceber o seguinte: os principais agentes da globalização são as citadas empresas multinacionais. E essas empresas multinacionais, elas acabam concentradas nas mãos dos chamados países ricos, desenvolvidos, né? Uma pequena quantidade elitizada global. Bom, essas empresas multinacionais, elas acabam tendo as sedes, né? Tem sede em um país e atuam por meio de filiais em outros países. É aí que entra a questão. Enquanto você tem uma Volkswagen tendo uma sede na Alemanha, você acaba tendo as suas filiais, que são as grandes linhas de produção espalhadas por todo o planeta. E aonde que essas empresas multinacionais vão parar? Vão parar justamente nos chamados paraísos, né, dessas empresas multinacionais, os países em desenvolvimento. Esses países em desenvolvimento, eles acabam reunindo condições extremamente favoráveis para que essas empresas multinacionais aumentem os seus lucros. Como? Por exemplo, mão de obra barata, porém qualificada. Por isso o fator da gente não conseguir verificar uma Coca-Cola entrando numa Somália, numa Etiópia, num Níger, que são países extremamente pobres. Aí você acaba pautando o mundo nesse tipo de exclusão global. Então a gente acaba vendo essa questão da exclusão do mundo extremamente pobre, os mais de 180 países que não têm infraestrutura, que não têm mão de obra qualificada, eles realmente ficam muito excluídos, não tem como entrar em participação nesse clube fechado, né, onde os países ricos dominam com as suas multinacionais extremamente competentes, extremamente tecnológicas, abocanhando o mercado dos países subdesenvolvidos, porém industrializados, que possuem mão de obra qualificada, que possuem infraestrutura suficiente, os emergentes. E com isso a gente tem os lucros, né? Os lucros obtidos nessas filiais espalhadas por esses países dominados, países emergentes dominados, indo para os países de origem. Ou, por exemplo, o grande lucro vai para onde? Para a Alemanha, né? A sede da Volkswagen. Bom, a partir daí a gente tem este patrimônio, esta ampla arrecadação, fixando-se nesse domínio global de grandes empresas multinacionais pelo mundo. Aí você começa a ver, Estados Unidos é possuidor de 20, né? Aí você pega o Reino Unido, 14. Aí você pega a França, 12 grandes multinacionais no planeta. Você vai pegar o que? Próximo, você pega ali, por exemplo, o Japão, com 11 empresas. Você vai pegar também a Alemanha também empatada com o Japão, com 11 empresas também. Você consegue ver aqui um Brasil? Você consegue ver aqui uma Argentina, um Uruguai? Não. A gente até consegue ver a China em amplo desenvolvimento, mas a China participa aqui de
com 4 grandes multinacionais realmente chinesas. Aqui a gente está falando na questão da matriz, da sede, né? A gente sabe que a China é um grande produtor mundial de tudo. Quem nunca teve ou tem algo escrito Made in China, né? Feito na China. Tudo que praticamente nós temos em casa, quase tudo é feito, produzido na China. Agora, não podemos dizer que a China é um país desenvolvido, porque a China ela tem um caráter de ser grande receptáculo de multinacionais de outros países com poder tecnológico ainda maior, visto que também a China peca demais na questão do bem-estar social. Então, a China, nesse critério, ela é classificada como um país emergente. Falando um pouco sobre a história dessa implementação, né, das multinacionais, também chamadas de transnacionais, elas se instalaram em países desenvolvidos e em desenvolvimento, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Quando a gente teve a expansão global desse tipo de capital. Porém, como eu disse, concentrando-se cada vez mais nas mãos de poucos países ricos. Então, a gente tem basicamente 3 fatores que determinam a instalação dessas multinacionais indo implantar as suas filiais nesses países em desenvolvimento. Bom, esses países eles precisam ter qualificação da mão de obra, como eu já disse, precisam ter boa infraestrutura. O que é infraestrutura? Estradas, aeroportos, portos, né? Energia elétrica, capacidade de internet, comércio, etc. O que faz com que haja a grande necessidade de fazer a sobrevivência da empresa em si. Não adianta você querer colocar uma Volkswagen no meio do deserto lá da Etiópia. Ela vai sobreviver como? Se não tem infraestrutura ao redor, se não tem qualificação da mão de obra, tá? E aí a gente começa a perceber que não só a qualificação da mão de obra, mas a mão de obra ela também precisa ser uma mão de obra barata. Precisamos oferecer impostos baixos, ou seja, aumentando a taxa de lucro dessas empresas multinacionais. E aí entra naquilo que eu falei, a guerra fiscal, onde começa a Volkswagen vai querer colocar mais uma fábrica no continente americano. Ela observa, bom, vamos falar América Latina. E aí começa a entrar em negociação. Uruguai, Brasil e Argentina entram nessa guerra fiscal. Quem vai oferecer maior quantidade de décadas sem pagar imposto? Quem é que vai oferecer o terreno enorme de graça, né? E cada vez mais as vantagens são ofertadas até que se decide implementar esta multinacional a um país. Bom, essa é a questão. Se nós não temos uma situação seria muito melhor empresas brasileiras, mas entra naquela história, ruim com as multinacionais, pior sem elas. E aí a gente precisa investir basicamente em educação, em pesquisas científicas, para que a gente avance legitimamente no nosso poder tecnológico, em empresas brasileiras de qualidade, que não necessariamente fiquem pautadas apenas em sombras de multinacionais. Mas isso a gente vai discutir numa próxima aula. Até logo, pessoal.